E hoje à noite eu gostaria de pensar com os irmãos a partir de um texto que se encontra em Salmos. Nós temos lido os Salmos e temos procurado refletir a partir dessas orações, e nós vamos ler mais uma vez um Salmo de Davi. Será o Salmo 8, um salmo muito bonito, muito profundo e que certamente tem muito a nos ensinar nessa noite. O salmista, então, na sua oração a Deus, escreveu esse salmo. Salmo 8, a partir do versículo 1. Leiamos então. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Esse salmo é um salmo muito bonito. Tem gente até que louva a Deus, musicaliza esse salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Interessante que aqui no texto em original, no hebraico, nós não temos a palavra Senhor. Nós temos a palavra, o nome de Deus, Yahvé. Aqui o nome do Senhor. E há uma tradição dos judeus, ao lerem qualquer texto onde haja o nome do Senhor, para não pronunciar o nome do Senhor Deus em vão, ele traduz por Adonai, que significa Senhor. Mas o salmista aqui está usando o nome de Deus, e aí aqui traz essa relação. Ó Yahvé, quão maravilhoso é o teu nome, quão incrível é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui o salmista está falando da grandiosidade de Deus. E ele está lançando o seu olhar para as obras das mãos do Senhor. E todos aqueles que são admiradores da natureza, e eu sou um admirador da natureza, nós ficamos assim, extasiados quando observamos as coisas que Deus fez. Eu sempre fico impressionado quando eu vejo um pôr do sol, por exemplo. E fico assim, que coisa linda, as matizes de cores, a beleza, o cenário, ainda mais quando aquele pôr do sol é no mar. Eu fico impressionado quando eu olho para as estrelas, para o céu, imaginar que o céu não tem limites, não tem fim, porque nós sabemos que em Deus não há limites. Nós sabemos que Deus nem nasceu, nem haverá de morrer, porque Ele é eterno. Mas é muito impressionante quando olhamos algo material, porque o céu, as estrelas são coisas materiais, e nós tentamos vislumbrar e somos levados a pensar ou ao entendimento: isto não tem fim. Quando alguém mergulha no profundo do mar e começa a ver e vislumbrar os animais marinhos, não há como não ficar impressionado com as cores, com as formas, com aquilo que Deus fez, a obra da criação. Então o salmista, percebendo a obra da criação, olha para Deus e diz: Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome, pois puseste a tua glória sobre os céus. Mas aqui há um detalhe também do salmista, muito interessante. Ele chama o Senhor de Senhor nosso. É como se nós fizéssemos essa oração e estivéssemos assim admirados com tudo aquilo que Deus criou, com toda a obra das suas mãos, e louvássemos ao Senhor pela grandiosidade, pela beleza, pela criatividade, e disséssemos: ó Deus, que coisa linda, ó Deus, meu Senhor, quão maravilhoso é o teu nome. Mas o salmista continua. Percebam que ele constrói o seu salmo adorando a Deus. Ele constrói o seu salmo percebendo a grandiosidade da criação do Senhor. Ele constrói o seu salmo adorando a Deus e reconhecendo: tu és o meu Deus, tu és Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome. Mas o salmo continua, e no versículo 2 nós lemos: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Amados irmãos,
Aqui é uma palavra de confiança. E aqui o salmista se utiliza de imagens. Ele se utiliza da imagem de uma criança, daqueles que mamam. E eu me lembro que outrora eu tive em meus braços Chloe e Esther. E me lembro como eu ficava admirado quando elas estavam mamando em Késia. Eram bebês frágeis, completamente vulneráveis. Não tinham como se defender de nada. Aliás, elas iam crescendo e quando começaram a dar os seus primeiros passinhos, eu percebia que se eu não estivesse ali atento ao derredor daquelas crianças, elas poderiam se machucar. E essa não é uma experiência só minha. De qualquer pai ou mãe que teve o privilégio de ter em seus braços uma pequena criança. O salmista então se utiliza dessa imagem de uma pequena criança e faz uma tensão, nos apresenta uma tensão entre uma pequena criança e o inimigo ou o vingador. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Aqui, irmãos, nós aprendemos que mesmo das pequenas coisas, das coisas mais frágeis, caso o Senhor se aproprie, estas coisas mais frágeis humilharão aqueles que são mais fortes e soberbos e se colocam contra o Senhor. Deus, Ele é todo-poderoso e não há nada de difícil ou impossível para Deus. E o salmista tinha essa convicção, ele compreendia que o Senhor era todo-poderoso e que ninguém poderia prevalecer contra ele. Os irmãos se lembram da palavra do anjo Gabriel, que nós encontramos lá em Lucas 1,37. Há porventura algo de impossível para Deus? Os irmãos se lembram do contexto? O anjo revelara a Maria que ela engravidaria e do seu ventre surgiria o Salvador do mundo. Maria ficou assim: como isso pode acontecer se eu não conheço um homem? Além disso, aquele anjo olhou para Maria e disse: olha, tem ainda outra notícia. Isabel, tua prima, que era reputada como estéril, na sua velhice, dará também à luz um filho. E ela fora a mãe de João Batista. E nesse contexto, o anjo olha para aquela mulher e diz: há porventura algo de impossível para Deus? Percebamos. O anjo está falando num cenário de algo improvável. Na verdade, para nós, impossível. Como uma mulher, sem ter um contato com um homem, poderia engravidar-se? Algo improvável. Como uma mulher estéril há tantos anos, na sua velhice, poderia estar grávida? O salmista apresenta algo improvável. Como da boca de criancinhas haveria força para enfrentar o vingador? O que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos manter a nossa confiança em Deus. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que opera. Às vezes estamos numa situação extremamente desfavorável, às vezes estamos num cenário de fragilidade. Quando assim estivermos, nós devemos nos voltar a Deus e nos lembrar: ó Senhor, Senhor nosso, ó Senhor, Senhor meu, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. O Senhor ordenou força da boca das crianças e dos que mamam. O salmista continua, avança na sua reflexão, na sua adoração, no seu louvor ao Senhor. E no versículo 3 do Salmo 8 nós lemos: quando vejo os teus céus, olha a contemplação, irmãos, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem
para que o visites. Amados irmãos, o salmista está contemplando o Senhor. E aí ele se faz a pergunta: o que é um homem mortal para que te lembres dele? O que somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Essa palavra, irmãos, é uma palavra que se direciona àqueles que são cristãos e se direciona aos soberbos da vida, aqueles que são arrogantes, aqueles que desprezam o Senhor, porque diz a Bíblia que toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. 1 Pedro 1:24. Nós somos frágeis. Aqueles que se opõem ao Senhor, aqueles que desprezam a Deus, aqueles que acreditam que podem resolver qualquer coisa que queiram, aqueles que se fiam na força do seu braço, aqueles que se fundamentam no seu poder ou dinheiro, estas pessoas são frágeis e haverão de passar. Essas pessoas são pó. Nasceram, viverão, passarão, acabarão, e chegará um tempo em que sua memória não será mais rememorada. Mas aqueles que se voltam a Deus, conquanto sejam pequeninos, embora sejam limitados, atraem o olhar amoroso do Senhor. Isso, irmãos, é impressionante. Nós não temos como compreender isso na sua inteireza, porque nós nos lembramos, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome! Como o Senhor, tão grande, tão poderoso, o que somos nós para que o Senhor venha se lembrar de cada um de nós? Mas o Senhor, misericordiosamente, em amor, olha para os seus filhos, se volta para aqueles que o buscam. O salmista apresenta essa interrogação, mas ele continua na sua reflexão, na sua adoração, no seu louvor a Deus. Nos versículos 5 a 8 nós lemos: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó, queridos irmãos, o salmista, nas suas palavras, está destacando que nós somos criados por Deus e fomos chamados a sermos mordomos das obras das suas mãos. Os irmãos se lembram da palavra do Senhor em Gênesis 1, 27 a 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, dominai-a. Queridos irmãos, o salmista frisou isto: pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos chamou à mordomia, a administrarmos aquilo que o Senhor nos permite, e administrarmos com sabedoria, de maneira a honrarmos o Senhor.
de maneira a abençoarmos as pessoas que passam pela nossa história, de maneira a permitirmos que o Senhor use a nossa vida para levar progresso, avanço naquela zona da nossa influência, no espaço da nossa influência. O Senhor quer nos chamar a atenção de que Deus nos chamou a exercer a mordomia. Vejam bem, a compreensão espiritual que o salmista tinha. Primeiro, ele adora a Deus, ó Senhor, Senhor nosso. Ele reconhece que Deus é o seu Deus. Ele adora o Senhor porque diz: o teu nome é maravilhoso. E ele explica o porquê a obra das tuas mãos é maravilhosa. Ele se apresenta diante do Senhor e ele louva o Senhor porque para o Senhor não há nada de impossível. E ele reconhece que mesmo da boca dos pequeninos, se o Senhor operar, haverá força. Ele fica impressionado porque Deus é tão grande e ele é tão pequeno. E pergunta: Senhor, o que é um homem diante do Senhor? Mas ao mesmo tempo ele reconhece que o Senhor coroou o homem de glória, que o Senhor deu ao homem a oportunidade da mordomia. Há quem faça uma leitura desse texto de uma maneira messiânica, aplicando esses versículos de 5 a 8 a Jesus, por exemplo, como o primogênito, aquele que assumiu o poder de todas as coisas, aquele no qual todo joelho haverá de se dobrar. E como cristãos, nós temos Cristo como exemplo e somos chamados a administrar a obra de Deus com sabedoria e graça, para que o mundo possa ser abençoado pelo amor, pela graça e pelo agir do Espírito, através da instrumentalidade dos cristãos que estão espraiados pelo mundo. Nós somos chamados a compartilhar a boa nova transformadora do Senhor. Mas o salmista continua e fecha essa oração dizendo, mais uma vez, versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ele termina adorando ao Senhor. Queridos irmãos, que não falte em nosso coração, em nossa vida, esse anseio por adorar ao Senhor, por se encantar com as coisas de Deus, por reconhecer que Deus tem propósitos para as nossas vidas e nós devemos abraçar esses propósitos, por entender que, embora sejamos pequenos, diminutos, o Senhor olha para nós, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama e o Senhor nos abraça. Por reconhecer que Deus é muito grande, está para além daquilo que podemos pensar, mas esse mesmo Deus, que habita em nós através do Santo Espírito, quer construir uma história linda não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Esse salmo nos ajuda a compreender que em qualquer circunstância, o Senhor ainda é o Senhor. E que em qualquer circunstância, o Senhor ainda é o Deus do impossível. E que em qualquer circunstância, o Senhor ainda nos incita à mordomia, à honra do Senhor, a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado com sabedoria. E que em qualquer circunstância, nós haveremos de dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Não só pela obra das mãos do Senhor, mas também por tantas coisas que o Senhor tem operado na vida de cada um de nós individualmente. Nessa noite, nós vamos orar a esse Deus. Nós vamos nos multiplicar em grupos e vamos interceder e adorar o Senhor. Mas vamos adorar a partir desse direcionamento bíblico de que nós estamos nos voltando ao Senhor
Senhor nosso.